Pai do Senhor, bom que você está aqui. Semana passada fiz uma cirurgia, não sei se você sabia, né? Tinha uma pedra, um cálculo renal. Olha o bicho aqui, ó. Tá aqui, ó. A pedrinha que me chateou muito. E que estava todo mundo orando para ela sair, né? Sai no mijo. E todo mundo vinha orar, e todo mundo orando, e a cirurgia correu bem. E quando estava lá na cama do hospital, o médico entrou com isso daqui chacoalhando. Rapaz, essa pedrinha aqui, era para ter saído essa pedrinha, porque pelo tamanho dela, ela tem que sair, normalmente. E ela não saiu, e ele falou assim, ainda bem que não saiu, porque quando eu fui buscá-la, eu encontrei um tumor maligno na tua bexiga de 1 centímetro, que não saiu em resultado nenhum de exame. Ele falou, vocês brasileiros são religiosos, né? Eu não sei, mas assim, esse Deus aí de vocês que segurou essa pedra para ela não sair, porque senão, quando fosse detectado o tumor, já estaria tomado, ou teria que tirar a bexiga, ou teria que, né, sei lá, espalhado, não sei, né? Então ainda está em fase inicial, superficial, como ele disse. Depois ele foi vendo o TAC e viu que está só superficial, mas é um tumor maligno, gente, um cancro. E eu falei, mas doutor, mas como assim? Mas me explica isso, como que surgiu isso? Olha, esse tipo de tumor, ele aparece em 2 tipos de pessoas. Pessoa que fuma muito, ou que fumou muito. Você fumou muito? Eu falei, não. Nunca fumei, doutor. Conviveu com gente que fuma? Não. Aí ele falou assim, ou a segunda hipótese, pessoas que mexeram com tintas, solventes vinílicos e tal. Eu falei, sou eu, doutor. Eu trabalhei muitos anos da minha vida. Antes de vir para Portugal, eu trabalhei pelo menos uns 10 anos com serigrafia. E eu mexi muito com tinta, com solvente vinílico, com thinner. Tive muito contato com a mão, com as mãos. Então, 10 anos mexendo com esses produtos químicos foram suficientes para agora, 25 anos depois, aparecer esse tumor. Falei, mas doutor, mas agora? Ele falou, tem gente que para de fumar e aparece depois de 20 anos essa enfermidade. E eu fui o sorteado, então. Então é isso, gente. Está aqui a pedrinha. Dia 11 de maio, eu vou cair de novo em outra cirurgia, para poder raspar esse tumor e fazer biópsia, e espero bem que fique por aqui, né? Em nome de Jesus, né? Então vai para análise. Não mexam com thinner, solvente vinílico, né? Coloquem máscara. Eu era do tempo raiz de serigrafia, então era cheirando thinner, cheirando cola de sapateiro, gente, veio um filme na minha mente, né? Mas está aqui, ó. Um problema revelou o outro, não é? Binho, você vai fazer exame, viu? Vai fazer, filho. Vai fazer uma ecografia com contraste. Não é? É isso, gente. A vida não é justa, né? Não é? Aí aquele povo, mas Deus, eu sou crente, sou dizimista. Não tem nada a ver, querido. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Primeiro final de semana eu vou estar indo para Paris para fazer o renovo, fazer eventos lá, pregar, fazer igreja. Aí eu volto para passar por essa cirurgia, né, meu amor, cuidando de mim. E é isso, gente. Meu nome é Enéas. Pega aí a pedrinha. Tem que ser, gente, vida que segue. Reino de Deus. Hoje eu vou pregar sobre fé. Coloca aí. A fé para perseverar.
Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, leia aí, e que é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos passar por processos. Cada um vai passar por um processo, e o processo faz nos crescer, o processo faz nos posicionar em novas coisas. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos estar em Cristo, para que Ele nos fortaleça em nome de Jesus. E essa fé é uma fé que precisa estar presente no nosso coração, porque ela é a única coisa que te faz perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Como anda a nossa fé? Como anda a sua fé? Se eu fosse perguntar hoje para ti, como anda a sua fé? Como tem andado o seu relacionamento com Deus, a tua espera? Uma coisa é você falar que tem fé, a outra coisa é você agir mediante aquilo que você fala. Não basta você falar que tem fé. Coloca mais munição para mim, por favor. Não adianta você falar que tem fé. Você tem colocado em prática na sua vida? Há um processo entre a fé e a promessa. Existe um processo. Existe uma escola que Deus quer ensinar-nos. A fé que nós precisamos ter para viver o projeto de Deus na nossa vida. Você sabe do projeto de Deus, você busca esse projeto de Deus para a sua vida. A ênfase de Jesus no seu ministério foi a fé. Toda hora ele estava falando da fé, toda hora ele criava uma situação para que os discípulos colocassem a fé em ação, para que a multidão colocasse a fé em ação. Quando ele fazia algum milagre, ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tudo gira em torno da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé Deus te deu, não foi para você adquirir coisas apenas. A fé, eu sempre falo isso, Deus te deu a fé para você se relacionar com Ele, para você crer nele, para você acreditar nele, para você confiar nele, porque é impossível você se relacionar com alguém, com Deus, e não confiar nele. Tudo na nossa vida cristã vai passar pela fé. Por que Jesus focou na fé o seu ministério? Da onde Jesus tirou esse princípio que sem fé é impossível agradar a Deus? Que tudo que façamos precisa vir acompanhado de fé. Então a fé é o auge daquilo que nós precisamos ter para ter um relacionamento com Deus. Jesus tirou lá do Antigo Testamento. Imagina, acho que todo mundo, todo crente já se imaginou vivendo e vendo aquilo que o povo hebreu viu quando saiu do Egito. Eu queria estar lá para ver as pragas, eu queria estar lá para ver aquela coluna de fogo protegendo, eu queria estar lá para ver quando Moisés levantou o cajado e o mar vermelho se abriu e as pessoas passaram caminhando a seco, com aquelas muralhas de água de um lado e do outro. Bispo, como eu queria estar lá para ver o maná cair do céu, como eu queria estar lá para ver as codornizes, como eu queria estar lá para ver os milagres, como eu queria estar lá, bispo, para ver aquela nuvem que cobria toda a multidão, milhões de pessoas, para que o sol não queimasse, protegia do sol durante toda a caminhada no deserto, e à noite, para aquecer, a Bíblia fala que havia uma coluna de fogo dentro da nuvem que protegia e aquecia o povo. Bispo, como eu queria ver a cena onde Moisés fala para a pedra, bate na rocha e jorra água. Quantos queriam ver essa cena? Né? Você fala: meu Deus, como que aquele povo não acreditou, como que aquele povo não tomou posse da terra prometida? Abra comigo Hebreus capítulo 3, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz.
E vemos que não puderam entrar por causa do que, gente? Da incredulidade. O povo viu os milagres, viu o livramento, por 40 anos viu Deus operando milagres, fazendo milagres, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Diga misericórdia. E é sobre isso que nós queremos falar. Eles viveram os milagres, mas não tomaram posse da terra da promessa. Eles viram os feitos de Deus, mas eles não puderam entrar na bênção, viver na bênção, tomar posse da terra. Por quê? Porque eles não creram que eles seriam capazes de vencer. Meu Deus! Misericórdia! Todos nós temos uma terra prometida, uma bênção, algo que Deus quer colocar-nos, um novo território. Deus deu território, vão lá espiar a terra. Eu dei a terra para vocês, que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó. A terra está aí diante de vós, vão lá olhar, porque a terra é de vocês. Só que eles foram espiar, e a maioria não creu. E fez o povo chorar e se estremecer de medo. Incredulidade, gente. Viram tantos milagres, tantas curas, mas ficaram de fora. Nós não nascemos para ficar de fora da bênção de Deus. Você não nasceu para ficar fora da bênção de Deus. Nós, como cristãos, temos a obrigação de vivermos uma trajetória de fé. Ouviram muito, viram muito, tinham muita informação, mas na hora de colocar em prática, eles não exercitaram a fé. Por quê? Porque eles não creram. Não creram, simples quanto isso. Esse pode ser o motivo de nós não estarmos a experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Porque não cremos, ou cremos um pouco. Na hora da prova, não somos aprovados. Hebreus 4, versículo 1 diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Meu Deus! Quantos caminharam com Jesus? Quantos estiveram com Jesus? Quantos milagres as pessoas viram Jesus fazer? E mesmo assim elas não creram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Não creram na missão de Jesus. Não basta ter a promessa que vai entrar, nós precisamos entrar. Quero ouvir um amém? A promessa todos nós temos. Por que que alguns conseguem e outros não? Por que que alguns recebem, tomam posse e outros ficam só circulando e não conseguem entrar? Nós precisamos aproveitar a palavra que é liberada sobre nós, as palavras que são liberadas nas células, as palavras que são liberadas no Revisão de Vida, as palavras que são liberadas aqui no púlpito, os líderes, os pastores. Toda palavra que você recebe é uma oportunidade que Deus está te dando para você exercitar a tua fé. Porque a palavra ela vem de Deus e ela precisa encontrar em nós fé. Não basta apenas dizer, eu tomo posse, é muito fácil falar isso, gente, esse evangelho é muito fácil. Alguém libera aqui uma palavra, você vai ser curado em nome de Jesus, eu tomo posse, Tafarel. Se fosse assim, não era para eu ter nada, não era para ninguém ter enfermidade, não era para ter nada, era para todo mundo estar bem. Porque o que mais é profetizado aqui, que você vai estar bem, que você vai prosperar, que você vai isso, que você vai ter aquilo, que o teu casamento... Agora, não adianta só você falar, eu tomo posse, eu recebo, uhul. Se você não tomar decisões, não agir, não se posicionar, não exercitar a tua fé, nada vai mudar na sua vida. E você vai ficar um crente iludido,
achando que simplesmente por frequentar a igreja, as coisas vão acontecer na sua vida. Não funciona assim o evangelho de Jesus. Para aproveitar a palavra você precisa ter fé, de nada adianta. A palavra de Deus, ela é lançada na nossa vida e ela passa como uma brisa. Ela passa, se você não, daqui a pouquinho acabou, você já vai precisar de outra. Por isso que toda semana nós estamos em contato com a palavra de Deus, toda semana nós estamos em comunhão, toda semana nós estamos aqui. Meu Deus, bispo, toda semana nós precisamos nos alimentar. Não adianta virmos para a igreja, ouvirmos a palavra e quando sairmos daqui, nossa, que bênção, que palavra, meu Deus, a bispa Bianca detonou, meu Deus, que unção hoje no culto, e você não colocar em prática nada na sua vida. Nós não podemos ter um cristianismo emocional, aonde nós queremos sentir alguma coisa. Eu quero sentir a presença lá na igreja, eu quero sentir que o louvor é poderoso, eu quero sentir que tem unção na palavra, eu quero sentir que o pastor faz descer labaredas de fogo, porque tem gente que gosta desse tipo de cristianismo, e não tem nada de errado nisso, desde que você coloque a sua fé em prática. Porque nós honramos a Deus, não quando nós ficamos em pé para ler a palavra. Quantos são dessa época aí? Né? Toda vez que abria a Bíblia, todo mundo ficava em pé. Sabe quando que nós honramos a Deus? Não é quando nós ficamos em pé para ler a palavra, é quando nós obedecemos a palavra. Acabou. Tem gente que é tão religioso, tão engessado, e não se posiciona. Então não seja um cristão que apenas sente aqui na igreja e vai embora e não muda nada na sua vida. Quando vem o primeiro desafio que Deus permite para que você seja provado e aprovado, você não passa. Você ora, Deus, aumenta a minha fé. Deus fala, então vou ter que te provar. Aí Ele te prova e você reprova. Ele te dá um desafio e você reprova. Ele te coloca numa situação que você tem que exercitar a tua fé e você regride, olha para trás. Por quê? Porque é difícil, porque vai dar muito trabalho, porque você vai ter que buscar cura, porque você vai ter que colocar coragem, ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, coragem. Tem que ter coragem, querido, para você viver. Quem não tem coragem vai sempre olhar para trás. Quem não tem coragem para avançar, vai viver do passado. Quem não tem coragem para viver o novo, vai viver do velho. Quem não tem coragem para se posicionar, não vai viver o melhor de Deus, vai ficar olhando a terra prometida, mas não vai tomar posse. Por quê? Porque não tem coragem de lutar. Eles são gigantes, mas nós vamos lá arrebentar, porque Deus já deu a promessa, Deus falou que é nossa, então é nossa. Acabou. Só que a gente fica olhando para o problema, meu Deus, ai, um tumor, e agora, ó céus, ó vida, o desemprego, eu estou solteiro, bicho, não aguento mais, ter de areia na boca, bicho, ai, bicho, e qual que é a tua lamentação? Qual que é o teu problema? Todo mundo aqui tem um tipo de desafio agora. O meu está sendo esse agora. E logo eu que falava que sou imortal, né? Não pego uma gripe. Sério, não pego uma gripe, não pego Covid. O pessoal ia todo blindado de saco plástico pro Pingo Doce na pandemia. Eu ia com o peitão aberto. Mas aí, agora eu estou com esse trem. Não posso mais falar que eu sou imortal. Eu não é. Aí no primeiro desafio, você vem para a igreja, quer ser crente, no primeiro desafio, você murmura, você não crê, você abre a sua boca e fala, não vai dar certo, já tentei de tudo, bispo, desiste. Ou seja, temos muita informação a respeito de Jesus, temos muita informação a respeito de Deus, sabemos tudo, ninguém te ensina nada.
porque você sabe tudo, você é um teólogo. Mas isso não te faz uma pessoa de fé, porque a pessoa de fé é a pessoa que vive no dia a dia, é a pessoa que enfrenta as batalhas, que tem tudo para reclamar, mas não reclama, tem tudo para murmurar, mas não murmura, tem tudo para desistir, mas não desiste, tem tudo para fracassar, mas ela fala, não vou parar, tem todos os motivos, todas as desculpas, tudo para ela falar, bispo, não dá, mas ela não para, porque ela sabe aquilo que ela tem que fazer, porque ela sabe que ela não pode ser guiada por vista, porque ela é guiada pela palavra de Deus. Quantos aqui acreditam que vão entrar na sua terra da sua vitória em nome de Jesus? Amém, queridos? Crê mesmo? Deus tem um projeto para nós. Deus não te chamou para você assistir, para você ser um espectador. Deus te chamou para você fazer parte da história, para você entrar, para você intervir, para você tomar posse. Deus te levantou para que você viva o melhor de Deus. Então a palavra que é lançada aqui é uma semente. Toda palavra que é pregada nesse altar, toda palavra que alguém lança na tua vida, toda vez que você ouve a palavra de Deus, isso é uma semente. É uma semente que está sendo lançada na sua vida, mas aquilo que vai fazer a diferença é, que tipo de solo é o teu coração? A palavra de Deus precisa cair num solo fértil, porque a palavra pode ser a palavra mais poderosa. Aliás, toda a palavra de Deus ela é poderosa. Sabe o que muda? É em que tipo de solo que a semente da palavra cai. Se o teu solo for um solo ruim, incrédulo, um solo duro, você conhece a parábola do semeador? Que fala dos 4 tipos de solo, da beira do caminho, da rocha, do meio dos espinhos. A semente é a mesma, mas o solo é diferente. E esse solo representa a nossa vida. Como a palavra de Deus chega em nós, depende do seu estado de ânimo, depende da sua perseverança, a sua inconstância. Se somos alguém que começa e termina, se somos alguém que paramos na beira do caminho, a palavra sozinha, ela não te formata. A palavra sozinha, ela não vai mudar nada na sua vida. Ele é um pontapé, é a semente, ela precisa cair no solo fértil para que ela produza 30, 60 e a 100 por 1, conforme a sua fé, conforme a sua fé. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, o vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar, mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus. Meu Deus! A Bíblia está dizendo aqui que Deus pelejará por vós, Ele peleja por vós, que Deus está indo na frente para quê? Para lutar as nossas batalhas. Deus, Ele vai na nossa frente para lutar as nossas batalhas, Ele vai na frente para lutar as tuas batalhas, para vencer as tuas batalhas. Deus não vai na frente só para avisar do perigo, ó, cuidado, chuta que é laço, não pega esse aí não. Ele não vai na frente só para avisar. Quando nós estamos posicionados, Ele vai na frente, lutando as nossas batalhas. Ó, tem uma guerra aqui, só que você confia em mim, então eu vou lutar por ti, vou te ajudar. Ah, Golias, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele agiu também. Mas Deus pegou a pedrinha que ele lançou e ajudou. É uma parceria, Deus na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho,
tirando as correntes, quebrando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou, comece. É isso, amém. Nós cantamos as músicas daquilo que nós devemos crer e praticar. Deus vai na frente, querido, Ele vai na frente, Ele está na nossa frente. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele luta por ti, Ele limpa o caminho por nós. Você crê nisso? Diga amém. Nós precisamos ter essa confiança em Deus, plena confiança em Deus. Se você anda posicionado, você não tem que se defender. Deus te defende, querido. Olha Deus, os inimigos, está vendo? Manda fogo neles, Pai. Magoaram-me. Falaram isso para mim, Deus. Às vezes queremos fazer igual João, quando estava caminhando com Jesus. Foram para uma cidade para pregar, não foram recebidos. Os dois chegaram para Jesus e disseram: mestre, eles não nos quiseram receber naquela cidade. Podemos orar para descer fogo lá e matar todo mundo? João, o discípulo do amor. Jesus falou: ô rapaz, vai aprender o que é misericórdia. Às vezes nós somos assim, queremos a justiça, queremos usar Deus para fazer justiça contra quem nos fez mal. Queima ele, Deus. Em nome de, ainda metemos Jesus na presepada, né? A palavra está dizendo, assim como um pai que carrega um filho. Como que um pai carrega um filho, gente? Protegendo, guardando. Um pai está atento a todos os perigos. A Bíblia fala que Deus nos carrega como um pai que carrega um filho. Ele te tem nas mãos, Ele te carrega como um pai que carrega um filho. Você não está só, você não está abandonado. Deus olha por ti, Ele está contigo, Ele está do seu lado. Vamos, eu estou contigo, não pare, não desista. Eu estou junto contigo nessa enfermidade, eu estou junto contigo nesse desemprego, eu estou junto contigo nessa situação financeira, eu estou junto contigo nesse casamento, eu estou junto contigo na sua família, eu estou junto contigo crendo que o teu filho voltará para Deus. Eu estou junto contigo crendo, intercedendo para que os seus entes queridos sejam curados, para que os seus familiares saiam do álcool. Deus é contigo, Deus é contigo. Ele está junto de ti nesse deserto. Eu não sei qual o deserto que você está enfrentando hoje, querido. E Jesus está vendo uma geração inteira vendo milagres e ficando de fora. Uma multidão apertava Jesus, uma multidão, mas só uma mulher fez sair poder de Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Um monte de gente ao redor, mas só uma fez sair poder e virtude de Jesus. Deuteronômio 9:23. E quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que lhes dei. Olha só. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram, não crestes nele, nem lhe obedeceram. Todos nós estamos esperando muito de Deus. A terra que Deus está mostrando para ti é uma terra que mana leite e mel, é uma terra próspera, uma terra boa para se viver. A terra prometida do seu casamento, a terra prometida das tuas finanças, a terra prometida da sua família. Tem felicidade para a sua vida, quero ouvir um amém. Tem felicidade no teu casamento, tem felicidade, querido, isso que você está passando agora tem um tempo determinado para acabar, em nome de Jesus. Todo deserto na nossa vida tem um tempo determinado, depende da nossa atitude, depende daquilo que nós faremos diante das notícias. Só que aí nós voltamos para casa e as coisas permanecem do mesmo jeito.
por falta de posicionamento, as mesmas brigas. Quantos de nós enfrentamos as mesmas brigas? Tomara que eu não preciso fazer quimioterapia, porque os meus cabelos... Que corre o risco, gente, já pensou? Vou pregar de bonezinho. Português, né? Já vou comprar uma boina assim, se... Tá amarrado, né, gente? Ai, ai. O que eu estava falando mesmo? Vamos lá, gente, me lembra aí. Não, ficou no careca? Pô, Rose. Do quê? É isso. Não adianta nós... as mesmas brigas, as mesmas lutas sempre, as mesmas reclamações. Como anda a nossa atitude diante dos mesmos problemas que nós enfrentamos? Gente, o povo no deserto, a Bíblia fala que enquanto aquela geração não morreu no deserto, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque aquela geração estava reclamando da mesma coisa sempre, dos mesmos problemas sempre, das mesmas situações sempre. Não tiveram um discurso novo, não tiveram um posicionamento novo. Nos lugares altos, nos lugares de bênção, nos territórios onde Deus quer te levar, existem gigantes lá. Você vai ter que guerrear, você vai ter que enfrentar, para você tomar posse. O diabo não vai olhar para você, seja bem-vindo, aqui está a sua bênção, espera aí que eu estou atrapalhando aqui, espera aí. Ele vai resistir. Ele vai ficar na sua frente, vai olhar na tua cara e vai falar assim: você não vai conseguir entrar aqui porque você é um derrotado, você é um fracassado. E o inimigo vai acusar-nos daquilo que nós não somos. Mas muitas vezes acreditamos nas palavras. Nos prostramos na voz do inimigo, por quê? Porque a nossa fé está fraca, porque a nossa fé não tem tido perseverança. A primeira coisa que Moisés fez, espia a terra, se posiciona e depois vence. Espia a terra, se posiciona e depois entre. Deus já tem te mostrado coisas, Deus já tem te mostrado bênçãos, Deus já tem te mostrado aonde Ele quer te levar. Creia primeiro, se posicione, se prepare e depois avance. É assim que funciona na palavra de Deus. E eu te pergunto nessa noite, você está preparado para enfrentar os desafios de Deus? Porque Deus vai provar essa oração que você faz, pedindo o tamanho dessa bênção que você está pedindo. Quantos pedem coisas pequenininhas aqui? Levanta a mão. Deus, me dá aí qualquer coisa, Pai. Qualquer homem feio está valendo, se tiver um dente já está, só um zagueiro e um atacante, Deus, eu não quero exigir muito, Pai. Deus, qualquer empreguinho aí mesmo, qualquer empreguinho, né? Eu posso receber um mês, outro mês ficar sem receber, não tem problema não, qualquer emprego para mim. Quem que ora assim? Ninguém ora assim, gente. Todo mundo quer o homem mais bonito, todo mundo quer a mulher mais bonita, todo mundo quer o melhor emprego do mundo, todo mundo quer o melhor casamento do mundo, todo mundo quer a melhor igreja do mundo, todo mundo quer o melhor carro do mundo, todo mundo quer tudo de melhor. Mas o quanto você quer pagar o preço para ter esse melhor? Você vai ser provado, você vai ser testado, para que você mesmo veja se você está perseverando na sua oração, se você está perseverando na sua busca. Porque é muito fácil, querido, nós orarmos: Deus, leva-me, Pai, nos lugares altos. Esse ano 2026 eu quero viver o ano do refrigério do Senhor, aleluia. Eu até tive uma discípula que falou, depois que eu dei a notícia: bispo, ainda bem que nós estamos no ano do refrigério, imagina se imagina se não tivesse. É assim, gente. Você tem que olhar pelo lado bom, tudo que acontece. E eu te pergunto, você está preparado para enfrentar os maiores desafios da sua vida, para que você viva uma vida de saúde? Você está preparado para viver os maiores desafios da sua vida, para que você tenha um melhor casamento? Você está preparado para enfrentar os maiores desafios da sua vida, para viver o sobrenatural com Deus?
Isso exige um nível de fé que muito provavelmente você ainda não está caminhando nesse nível de fé. Porque senão nós já estaríamos nesses lugares. Se nós não estamos nos lugares que nós queremos, é porque ainda falta um posicionamento melhor na nossa fé. Ainda precisamos vencer testes da nossa vida, porque nós precisamos da aprovação de Deus diariamente na nossa vida. Nunca pergunte para Deus: tu me amas? Ele te ama, Ele morreu por ti. Não tenha dúvida disso. Agora, aquilo que nós temos que perguntar todo dia para Deus é: tu aprovas essa minha atitude? Tu aprovas o meu casamento? Tu aprovas o meu posicionamento? Tu aprovas essa decisão minha? É debaixo da aprovação de Deus que nós vamos sendo aperfeiçoados. Amém ou não? Nós precisamos meditar. Medite na sua trajetória. Será que eu estou fazendo o trajeto correto? Será que eu estou fazendo o trajeto de Deus ou o meu trajeto pessoal? Será que o trajeto que Deus tem para a minha vida é uma prioridade, ou a prioridade é o meu trajeto, é o meu caminho, é aquilo que eu quero, e não me importo muito aquilo que Deus quer, desde que eu esteja satisfeito e a minha carne seja alimentada? Porque não adianta, querido, não adianta. O caminho para você alcançar mais rápido a sua bênção é você crer. Se o povo tivesse crido, em 1 mês eles estariam dentro da terra prometida já. Mas porque eles não creram, 40 anos rodando no deserto. Pode ser que muitos de nós estamos aqui a girar em torno das mesmas situações. A nossa conquista, ela é devagar, mas ela é progressiva. Você avança, aos poucos, constância. Diga comigo: constância. Constância, tem gigante, vai destruir. Depois que você conquista o território, você vai olhar: agora eu quero aquele território. E assim por diante. Tudo na nossa vida, quando nós conquistamos algo, perde a graça. Agora eu quero aquele objetivo. Aí você consegue o objetivo: agora eu quero aquele outro. Agora eu quero aquele outro. E a nossa vida vai sendo feita por processos. É assim que funciona com Deus. Gigantes, sempre teremos algum inimigo para nós vencermos. Olhe para mim, sempre você vai ter algum inimigo para você derrubar, constantemente. Vida sem inimigo, só quando Jesus voltar. Até lá, querido, o teu maior inimigo é você mesmo, é o teu eu, é a tua vontade que luta contra as coisas de Deus. Para os inimigos não voltarem, depende do teu posicionamento. Bispo, eu estou com essa luta de novo. Pois é, você não se posicionou. Em algum momento da sua história, aonde você deveria destruir esse inimigo, você poupou. E o inimigo que você poupa aqui, ele vai te destruir aqui. O pecado que você poupa aqui, vai te derrubar aqui. A posição que você não toma, a decisão que você não toma, o posicionamento em Deus que você não toma aqui, ele vai te derrubar lá na frente. Porque nós precisamos cortar o mal pela raiz. Não tem como. Então pare de poupar coisas que já deveriam ser destruídas e eliminadas da sua vida. Quero ouvir um amém? Pare de ficar poupando situações e emoções que você já deveria ter o controle total disso. Pare de poupar coisas em ti que já deveriam morrer. Quem não morrer para si mesmo, quem não morrer para as coisas do mundo. Diga comigo: morrer. Morrer, querido, não é adormecer, não é morrer. Morrer. Atitudes que precisam morrer no seu casamento para que ele seja transformado. Atitudes que precisam morrer no seu interior
para que você se torne um líder na casa do Senhor, de excelência. Comportamentos que precisam morrer na sua vida, para que você prospere financeiramente. Em tudo na nossa vida. Na história da Bíblia toda, quem se tornou um líder poderoso, um dia ele teve que ser discípulo. Não tem como. Ninguém se torna grande sem se submeter a alguém. Eu quero declarar na sua vida: vença os seus desafios. Quais são os seus desafios? Vença esses desafios. Nós precisamos entender, muitas vezes não sabemos o caminho da nossa felicidade, o caminho da nossa alegria no casamento. Sabemos o que tem que fazer, mas não conseguimos. Quantos sabem o que tem que fazer, mas não consegue? Levanta a mão aí. Quem é sincero e fala: bispo, eu sei o que eu preciso fazer para ter um casamento melhor, mas eu não consigo, eu sou orgulhoso. Ah, bispo, eu sei o que eu tenho que fazer para eu ganhar mais. Ah, mas eu tenho tanta preguiça. Ah, bispo, eu sei o que eu tenho que fazer para ter melhores amigos. Ah, mas dá tanto trabalho. Querido, tudo que é bom dá trabalho demais. Tudo que é bom a gente tem que pagar um preço alto. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo demônio que você vence, ele não pode mais voltar para a sua vida. Quero ouvir um amém. Acabou. Tem demônio que você expulsa ele toda semana da sua vida. O demônio sai, a Bíblia fala, ele vai, dá um rolé, e ele volta, ele fala: opa, o crente ainda não se posicionou. Aí ele fala que ele vai e chama mais 7, para que o estado da pessoa se torne pior do que o primeiro. Aí tem crente que não se posiciona, toda semana está chamando mais 7. Está quase dando bom dia. Aí o crente não sabe por que a vida vai de mal a pior. Por quê? Porque não se posiciona, não dá um basta nos pecados, não dá um basta nas situações que dão brechas para o inimigo voltar. Deus te chama para você entrar na sua Canaã, na terra prometida, e você vai destruir todos os gigantes que estão lá em nome de Jesus. Não desanima porque aparece um gigante, a vida é assim, vai aparecer outro gigante. Para quê? Para que você seja promovido. Todo gigante que você derroba, ele vai te promover. Ainda bem que nós passamos em português, a matemática é que nos derroba. É ou não é? Porque o vencedor é aquele que vence todas as suas dores, é aquele que prevalece, bom ânimo, tem um espírito renovado. Jesus estava no ministério, caraca, ele fez milagre, multiplicou os pães, alimentou 6.000 pessoas, e estava lá, e ele levantou, falou para os discípulos: olha, quando o povo queria consagrá-lo rei, ele saiu, falou para os discípulos: olha, vão lá do outro lado que eu vou me encontrar com vocês. Aí a multidão que foi alimentada, que viu aquele milagre da multiplicação dos pães, foram procurar Jesus, 3 dias andando à procura de Jesus, 3 dias, aí ficaram sabendo que Jesus saiu daquele lugar e apareceu lá em Cafarnaum. Quando eles chegaram lá, a multidão falou: mestre, onde você estava? Nós estávamos 3 dias te procurando, você não pode fazer isso, como que você some assim? Aí Jesus falou: eu sei que vocês não estão aqui por causa de quem eu sou, por causa da palavra, mas vocês estão aqui por aquilo que eu fiz, pela multiplicação dos pães. Vocês estão aqui porque vocês querem mais pão, vocês estão aqui porque vocês querem alimentar só a vossa carne, vocês não estão preocupados com quem eu sou, a minha missão, vocês estão preocupados apenas em alimentar os vossos corpos. E aí Jesus começa um discurso, ele começa uma palavra de confronto, uma palavra forte, uma palavra que nós não gostamos de ouvir, porque nós queremos ouvir o evangelho que fala que tudo vai dar certo na nossa vida, que você é vencedor, que nada vai te atrapalhar, que você vai ter tudo, que você não vai passar dificuldade. Querido, nós queremos ouvir esse evangelho, que não tem sacrifício, que você não paga preço,
que não tem sacrifício, um evangelho que você não precisa dizimar, que você não precisa ofertar, que você não precisa fazer nada, você só precisa vir para a igreja, assistir o culto, louvar e ir embora. E Jesus, ele está pregando, ele está confrontando. E chega uma parte que os discípulos começam, que Jesus tinha os discípulos 12, e ele tinha outros discípulos, muitos outros discípulos. E aquele discurso ficou pesado, muito mais que o meu. E a Bíblia fala assim, e a partir daquele momento, muitos o deixaram de seguir. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus, por quê? Porque estava muito fácil, deixa eu andar com Jesus aqui, porque andar com Jesus aqui eu vou estar coladinho nos milagres. Na hora que multiplicar o pão, eu como o pão. Na hora que multiplicar o peixe, eu como o peixe. Na hora que acontecer aqui uma coisa, um paralítico andar, eu vou estar lá do lado. Meu Deus! As pessoas queriam caminhar com Jesus assim. E Jesus começou a alinhar a palavra dele, olha, a partir de agora o comprometimento é esse. A partir de agora, o preço que vocês vão ter que pagar por caminharem comigo vai aumentar. Eu faço milagres, vocês estão vendo quem eu sou, mas é assim, vocês precisam se comprometer. Só que a maioria não quis se comprometer e foram embora. Aí o outro discípulo falou assim, mestre, duro é esse teu discurso, quem suportará? Aí ele olha e fala, vocês 12 também, aproveita que o povo já foi, se vocês quiserem ir, aproveita. Só faltou ele falar, porta da casa, como que é? Porta da rua, serventia da casa, é isso ou não? Só faltou Jesus falar isso. Aproveita que os outros discípulos foram embora, vão também, porque a partir de agora o preço vai ser esse, ou vocês estão comigo, ou vocês não estão, ou vocês vão morrer comigo, ou vocês podem ir embora. Nós queremos um evangelho onde nós não nos comprometemos com aquilo que nós precisamos nos comprometer. Aí Pedro, colérico, paz, mestre, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem outro lugar, nós estamos contigo. E Jesus, ele confrontou ali, querido. E a Bíblia fala que murmuraram os judeus. O povo murmurou, porque ele está falando, eu sou o pão da vida. Ah, os vossos pais comeram o maná, o pão que desceu do céu e pereceram. Mas quem está aqui é o pão da vida. E ele começou a falar quem ele era. E o povo não creu, e o povo murmurou. E o povo ficou incrédulo, porque a palavra estava confrontando demais. Por isso muitos desistiram. Cuidado, querido, nós não podemos viver um evangelho aonde nós achamos que nada de mal vai nos acontecer. Aonde que eu imaginar que apareceu um tumor de algo que eu fiz há mais de 20 anos? Chegou a conta, nem fumei, gente. Nem orégano eu faço que eu fumei, só com aquele papel assim. Quem já fez aquele cigarro de papel quando era criança? Né? Arrancou a folha, enrolou. É ou não é? Foi o único cigarro que eu fumei, foi aquele. E olha aí, é assim. Não queira apenas o benefício de estar perto de Jesus, mas não pagar o preço de estar com Ele. Nós temos deveres, amém, queridos? Nós temos os benefícios do reino, mas também temos os deveres. Não queira viver apenas os benefícios do reino. Todos nós temos momentos de crise no nosso relacionamento. Entre nós e com Deus. Quem aqui nunca ficou chateado com Deus? Levanta a mão aqui. Ai não, baby. Quem aqui nunca colocou Deus na parede assim? Pô, Deus, sacanagem. Estou fazendo tudo certinho, cabeção. Tem gente que teve dificuldade com Jesus, com Deus. Às vezes a palavra de Deus é dura. Deus está usando
a minha vida para confrontar a igreja, para falar da palavra de Deus. E não é fácil ouvir muitas vezes o confronto, não é fácil ouvir aquilo que Deus quer que você mude. É difícil nós aceitarmos, gente. Quando é bênção a gente recebe logo, mas quando é uma correção, quando é algo que nós precisamos mudar. E muitas vezes ainda hoje as palavras de Jesus são duras para nós, porque exige um posicionamento, exige mudança de vida, exige arrependimento. Sabe por quê? Porque nós não aceitamos a maneira que Deus quer trabalhar em nós. Nós queremos Deus, mas não queremos a maneira que Deus trabalha em nós. Nós queremos viver com Deus, mas não aceitamos a maneira que Deus quer trabalhar em nós. O jeito que Ele quer, o tempo que Ele quer, a maneira que Ele quer. Nós temos uma resistência em aceitar o jeito que Jesus quer trabalhar em nós. Por quê? Porque nós não queremos perder o controle da nossa vida. Nós lutamos para que as coisas aconteçam do nosso jeito, do jeito que nós queremos. E é difícil falarmos: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Toma, faz de mim o teu querer. Como é difícil isso. Não é mais do meu jeito, mas do seu jeito, Senhor. Oh, aleluia, Pai, toma-me nos teus braços, faz em mim o teu querer. Aí Deus começa a fazer, está repreendido em nome de Jesus. Não pensei que seria mais fácil. E aí começamos a ter uma luta, porque não queremos entregar o controle da nossa vida. Quando Jesus fez a pergunta: vocês não querem ir embora também não? Jesus fez essa pergunta há 2000 anos para os seus discípulos. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, usando a minha vida e fazendo a mesma pergunta: vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem ir embora também não, gente? Porque o Evangelho não vai ser do jeito que você quer. Você vai ter que pagar um preço, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que passar por cima do seu orgulho, você vai ter que ser generoso, você vai ter que lutar contra o pecado, você vai ter que se esforçar para você entrar na vida eterna. A vida vai ser injusta, você vai fazer tudo, e você vai ser acometido de muita injustiça. E aí? Vocês não querem ir embora também não? Tentar encontrar uma igreja que se encaixe no Evangelho perfeito, onde vocês não vão pagar preço nenhum? Isso é forte, gente. Deus, Ele é fiel. Quero ouvir um amém. Por que nós não nos entregamos por convicções religiosas, por medo? Medo. Falta de fé, querido. Não nos lançamos nos braços de Deus. Às vezes eu fico perguntando o porquê de muitas coisas não acontecem ainda na igreja. Como pastor, a gente fica com dúvida. Poxa, Deus, por que a igreja não está assim, assim, assim? Oh Deus, por que a igreja não está caminhando assim, assim, assim? Por que as pessoas não estão tendo esse tipo de atitude assim? Nós questionamos. Os pastores questionam, né? O porquê que o grupo B não veio junto com o grupo A. Que é difícil. Como nós gostaríamos que muitas coisas fossem diferentes dentro da igreja. Porque nós, líderes, isso, gente, eu estou abrindo meu coração. Já abri minha bexiga. Tem que... Ai, meu Deus do céu. Às vezes a gente fica perguntando da qualidade do povo crente dentro da igreja. Nossa, o fulano está 10 anos na igreja, tá a mesma coisa.
O fulano está não sei o quê. Cara, nós ficamos questionando. Por que o fulano não muda? Por que o fulano não é transformado? Por que o fulano ainda não consegue enxergar isso? Por que o fulano... Cara, a gente não pode pegar na pessoa e chacoalhar assim. Mas a gente fica, caraca. Temos questionamentos. Porque nós, os líderes, pastor, a realização de pastor é ver a igreja cheia. Você quer ver um pastor triste? É culto vazio, culto com meia dúzia de gato pingado. É a maior tristeza do pastor. Mas também até que ponto é bom ter uma igreja cheia de gente vazia? De gente que na hora que o pau começa a quebrar, some. Até que ponto? Deus não se agrada de uma igreja grande, Deus se agrada de uma grande igreja. Aonde as pessoas estão sendo transformadas, aonde os casamentos estão sendo transformados, aonde as famílias estão sendo restauradas. Isso é que importa. Agora, não pode ser uma igreja com meia dúzia de gato pingado e o povo ficar pengando, aí não pode, gente. Vamos dar uma equilibrada aí, gente. Isso fala da qualidade da nossa fé. Como tem sido a nossa qualidade, gente? Às vezes, o que tem acontecido, na boa, temos sido pessoas de pouca fé. Aonde um desespero lá fora acaba com o teu cristianismo. Uma situação difícil que você está passando no teu trabalho, sei lá, em qualquer situação, já é suficiente para te fazer desistir, para te fazer parar, para te fazer abandonar a fé, para te fazer deixar de vir para a igreja buscar a Deus. Qualquer problema, qualquer situação, qualquer obstáculo já é suficiente para te afastar da única coisa que você nunca deveria parar. Ou nós somos de fato discípulos de Jesus, ou nós somos seguidores, porque o seguidor ele vai seguir Jesus até acontecer alguma coisa ruim, ou ele ser exigido, ou ele ser corrigido, ou ele ser discipulado. Estou contigo, bispão, conta comigo. Aí na hora que é confrontado, Deus falou, Deus está direcionando para mudar, para fazer isso, para parar. São esses momentos que nós passamos de dificuldade que vão forjar a nossa aliança com Deus e a nossa aliança com as pessoas. Por isso que eu falo, é muito fácil ter aliança com Deus quando tudo está indo bem. Ah, é muito bom, Deus está abençoando, Deus tá prosperando, está tudo bem, é muito bom caminhar com Deus, tudo dando certo, gente. E quando o negócio não está dando certo? Você vai continuar com Deus? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a poeira baixar, Ele é Deus. Se a poeira subir, Ele é Deus, querido. Só que tem gente que é assim, a porta fechou, magoei com Deus. Se Deus te der tudo que você pede, na hora que você receber um não de Deus, você sai da igreja. Por isso que Ele te dá uma coisa, segura aqui um pouco, aí te dá mais ali. Porque se você pede, recebe, pede, recebe, pede, recebe, o dia que Ele fala não, você fala não, essa igreja não é para mim. Porque a nossa aliança, ela só é testada quando nós estamos diante de um gigante. Quem está diante de algum gigante na sua vida aí? Levanta a mão e fala, oh Deus, ajuda-me nessa batalha. Ajuda-me, Senhor, nessa aliança. Se calhar o teu gigante é um desafio financeiro, o teu gigante é não apanhar no seu casamento. Calhar o teu gigante é permanecer no casamento, o teu gigante é entrar num casamento. Se calhar o teu gigante é assumir uma responsabilidade na igreja. Se calhar o teu gigante é uma enfermidade. Se calhar, eu não sei, querido. O maior gigante, um dos maiores gigantes, é o nosso próprio eu.
onde somos confrontados diariamente, quando a nossa carne expressa a vontade contrária daquilo que Deus está pedindo, e não conseguimos abrir mão do nosso egoísmo, não conseguimos abrir mão do nosso orgulho, não conseguimos dar um basta no pecado. É uma aliança. Diga comigo: na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez. Querido, isso é aliança. Todo momento, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Acabou. Vença os seus desafios nessa noite, para que você se torne um testemunho. Quando alguém vier com um problema, você fala assim: eu já venci. É na bexiga? Dor da bexiga, já venci. Já venci. Ah, é um problema financeiro? Não esquenta não, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu já venci. É um problema no casamento? Não tem problema, já passei milhões de problemas no casamento. Já venci, eu sei como fazer isso. Eu não sei, querido, mas Deus está forjando o seu testemunho para que você seja bênção para outras pessoas. Em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode vir, por favor. Muita coisa mudou na minha vida, querido, desde quando eu cheguei aqui. Muita coisa mudou na minha vida. Eu te pergunto, o que mudou na sua vida? Depois que você começou realmente a crer em Deus, caminhar com Deus, o que mudou? Quantos têm caminhado com Deus aqui há muito tempo já? Amém? Eu pergunto, o teu casamento está melhor? Teu casamento está melhor? Porque não tem como você falar que está caminhando com Deus e o teu casamento não melhora. Teu casamento piora. Teu relacionamento piora. Tudo piora, está tudo do mesmo jeito. Não tem como, gente. Caminhar com Deus traz transformação de vida. Traz mudança de atitudes. Como está a sua fé? Como anda a sua fé? Como anda a sua expectativa? Qual é a sua expectativa num futuro próximo? Qual é a sua expectativa daqui a um ano? Para este ano? Qual que é a expectativa das coisas acontecerem na sua vida nesse ano? Qual é a sua expectativa? Às vezes ficamos jogando pedra no telhado dos outros, falando mal de toda a gente, falando mal do outro, porque o outro não se posiciona, porque o outro, o diabo está usando fulano, porque olha lá a vida lá que o fulano tem, e a gente fala mal de todo mundo, e não enxergamos a nossa vida, querido, não enxergamos os nossos pecados, jogamos pedra no telhado do outro e esquecemos que o nosso é de vidro, que nós também precisamos ver a nossa vida. A Bíblia diz, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Depois que você tira a trave que está no teu, aí você consegue enxergar melhor para você corrigir o outro. Às vezes somos pessoas capengas, querendo dar lição de moral nos outros capengas. Meu Deus! Nós precisamos mudar, querido. Fique em pé onde você está. Vai refletindo, o que mais mudou na sua vida nos últimos tempos? Mudou muita coisa, bispo? Não mudou nada. Então, querido, a sua fé precisa ser trabalhada. Bispo, está mudando, já está melhorando muita coisa já foi transformada. Amém, querido, continua. Coisas ruins, desafios vão acontecer para que você seja aperfeiçoado, para que você seja transformado. Quando algo que está fora do seu controle acontecer na tua vida,
Quando chegar uma situação que você não estava à espera, não pergunte por quê, né? Não, fala: Deus, o que eu preciso aprender nessa situação? O que eu preciso aprender? Eu quero aprender. Eu não quero ficar rodando por 40 anos. Eu quero aprender logo. Eu quero fazer a trajetória logo. Eu quero entender logo o teu plano. Eu quero entender o que eu preciso fazer, aonde eu preciso me posicionar, aquilo que eu preciso deixar de fazer, aquilo que eu preciso voltar a fazer. Eu quero dizer para ti nessa noite, olhe para mim, você vai ter que lutar mais. 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 Ah, bispo, eu estou lutando muito. Não, querido, você vai ter que lutar mais. Diga para quem está do seu lado: você vai ter que lutar mais. Diga para o outro lado: você vai ter que lutar mais. Porque tem gente que acha que está lutando muito. Não, querido, você vai ter que lutar mais. Você vai ter que lutar mais. O preço é alto. Ai, bispo, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Sim, querido, você vai ter que abrir mão de tudo. Você vai ter que abrir mão da sua própria vida. E abrir mão da sua própria vida. A bênção só vem com luta. Eu nem sei qual que é o versículo que está escrito, está na Bíblia, mas a Bíblia diz assim: sem luta não há vitória. Amém? Se você não quer luta nenhuma, bispo, eu não quero luta, bispo, eu não quero passar, vem aqui que eu vou orar por você, para Deus te levar agora. Vou orar para você ter um ataque fulminante agora, que aí você não vai ter mais nada. Quando a situação está ficando quase insuportável, persevere na sua fé, porque o teu milagre está próximo. Não desista. Você pode estar na porta, você pode estar a poucos metros do seu milagre. Deus espera até o fim uma fé que confia, uma fé que persevera, uma fé que espera nele, porque o inimigo vai usar todas as armas para te fazer desistir, para te fazer olhar para trás e falar: aquilo que eu vivi é muito melhor do que aquilo que eu tenho para viver. Porque o inimigo, ele te faz isso. Ele faz você enxergar aquilo que você já viveu como algo melhor do que aquilo que Deus tem para você lá na frente. Por isso que muitos ficam presos no passado. A nossa Canaã só vai ser conquistada por perseverança, querido. Eu quero profetizar na sua vida olhos para enxergar a sua terra prometida, olhos para enxergar a sua Canaã, olhos para perseverar, para enxergar a vitória. Você vai enxergar o gigante, você vai enxergar a situação enorme diante de ti, mas você não vai se ver como alguém pequeno, você vai se ver como alguém grande, posicionado, e você vai lutar com Deus. Deus, eu tenho sido fiel, me ajuda nessa batalha, me dê ânimo, ajuda-me a vencer os meus medos, dá-me coragem, querido, que hoje você seja cheio de uma unção de coragem, porque a Bíblia fala que Deus não se agrada da alma que retrocede. Levante as suas mãos e diga: não vou retroceder, não vou recuar, aconteça o que acontecer, Deus me ajude a permanecer firme nos teus caminhos, na tua palavra. Deus, aumenta a minha fé, ajuda-me a vencer os desafios que têm surgido diante de mim, porque Deus, Ele vai te levar por caminhos que você vai começar a trilhar e vai estar tudo bonito, o dia lindo, e Jesus vai falar: entra no barco e atravesse, porque eu vou ter com vocês lá do outro lado. E o dia estava lindo, aí os discípulos no meio do mar da Galileia, a Bíblia fala que aparece um vento, uma ventania, e aquilo começa a levantar umas ondas gigantes, e os discípulos estão: vou morrer, e Jesus aparece, caminhando sobre as águas.
Tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. Querido, no meio da sua tempestade, Jesus virá caminhando sobre as águas para dizer: tem de bom ânimo, sou eu. Vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Você vai lutar e você vai vencer. Amém, queridos? Vamos cantar essa canção como uma oração, e você vai declarar e você vai profetizar isso na tua vida, em nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos cantar do início, e você vai profetizar isso. Cada vez que a minha fé é provada, Olha isso. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, atravessam e levam pra perto de ti. Olha isso, gente. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais forte, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Todos nós iremos romper em fé. A fé que nos faz perseverar, a fé que agrada a Deus. Amém, queridos? Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a tua vida e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos cantar só mais esse pedacinho.